Está começando 98 Talks. Começa agora 98 Talks, uma conexão direta da 98 Live com a Rede Mais Record TV. Muito boa noite para você, são 19h01 de uma segunda-feira, 14 de março de 2022. Está entrando no ar o 98 Talks, um programa que traz notícia, informação, mas para que a opinião comece a circular e que você participe conosco dessa conversa. O oferecimento é da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene, desinfecção para sua empresa. É fácil, é só acessar distribuirhigiene.com.br. A produção é de Vitor Duarte. Você acompanha as principais notícias de Minas, do Brasil, do mundo, no 98live.com.br. Lá também tem a aba chat para você conversar com a gente. Você pode entrar, dar a sua opinião, participar dessa prosa, enriquecer a nossa conversa. Se você está aí conosco, está conectado na Rede 98, a Rede 98 com 98 FM, canais 198, 698 HD. Na TV aberta já estamos no 29.1, inclusive já mais do que Belo Horizonte, já estamos com certeza, já tenho certeza, em 7 Lagoas, a quem destinamos mais uma vez um grande abraço, e pela Rede Mais HD Record TV no interior, em mais de 200 municípios. Participe conosco pelas nossas redes sociais, na Rede 98, @Rede 98 Oficial, e na Rede Mais Record TV, @Rede Mais HD. Quer também participar, pode enviar para a gente um WhatsApp, 3199-316-9898. E hoje, comigo, na segunda-feira, para justificar o alto salário que recebe, presente na nossa sala de conversas, Antônio Claré. Boa noite, Claré. Boa noite, meu nobre Paulo Leite. Boa noite a quem nos acompanha na 98, na Rede Mais. Estou aqui um pouco baqueado, mas estou aqui. Por que estou baqueado? Tomei minha terceira dose de vacina da Covid. Fui surpreendido com uma dose diferente, uma marca diferente, a Janssen. Estou aqui baqueado, mas estou aqui para cumprirmos nosso bate-papo diário sobre os acontecimentos aí, e opinando, sempre opinando, sendo honesto com a nossa audiência, não é isso, Paulo? Essa é a tua terceira dose, Clara? Tomou 2 AstraZeneca e agora Pfizer, é isso? Eu tomei 2 AstraZeneca. Pfizer não. Você tomou Janssen, é isso aí. Eu tomei 2 AstraZeneca, a terceira minha foi, na verdade, a contaminação, né, a natural, e após um mês, hoje fui lá tomar a minha terceira dose, que foi de Janssen, e realmente está mais pesada até que o dia que eu fiquei com Covid. Tá aí. É uma experiência nova para todos nós, Clara. Espero que você se recupere rapidamente. Mas nós estamos vendo essa polêmica, Clara, do combustível. Nós vamos falar um pouco sobre ela. Primeiro mostrando o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele disse hoje que a Petrobras tem uma função social e que precisa participar do esforço na redução do preço dos combustíveis no Brasil. Nas últimas semanas, a atuação do governo, do Congresso, aumentou muito para tentar diminuir o impacto da guerra da Ucrânia, que tem feito aí uma escalada do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Meu caro Claré, a Petrobras é um problema? Qualquer estatal é um problema, né? Estatal não é função do Estado. E aqui, gente, de novo, a gente sempre explica que Estado é município, Estado ou União. Não é função do Estado ter empresa. Não é, de hipótese alguma. Então, sem sombra de dúvida, é um grande problema. Eu fico muito preocupado quando eu leio sobre função social de estatal. Muito preocupado. Ô Paulo, a principal função social de uma empresa privada é gerar emprego. É melhorar a vida das pessoas, do consumidor também, né? Ao trazer facilidades de tecnologia para a sua vida. Então, quando a gente fala em função social, eu fico muito preocupado. Não é questão teórica nem de livro, não. A gente já passou por isso. O governo PT quis controlar preços. Eu não vou ficar naquele lugar comum de falar porque controlar preço traz prejuízo para a Petrobras, traz dívida, no final a gente que vai pagar porque somos os acionistas. Eu acho que a gente pode ir um pouco além. Quando você dá muitas benesses para um setor que é controlado por um monopólio praticamente, que é a Petrobras, quase um monopólio, você acaba com outros setores.
A gente podia hoje ter muita produção de etanol utilizando etanol. O etanol para veículos do Brasil, gente, nós temos que ter orgulho disso. Sabe por quê? Não sei se você, Paulo, já leu o livro do Bill Gates sobre mudança climática. Excelente livro para quem não sabe nada sobre isso, porque ele não quer trazer nenhuma realidade, ele traz dúvidas e traz dados. E um ponto que ele comenta sobre a tecnologia do etanol para veículos no Brasil. Vejam bem como que essa tecnologia é respeitada no mundo. Então a gente podia estar hoje sem depender desse petróleo, ou sem depender tanto. A gente poderia estar usando o etanol muito mais barato, mas infelizmente aquelas medidas do PT, que me parece que serão em parte repetidas agora, elas acabam afastando investidores do etanol, Paulo. A verdade é essa. Eu quero falar um pouquinho sobre o que você acabou de falar, mas daqui a pouquinho, que é o que você disse, pode se repetir agora pelo que a gente está vendo. Mas antes disso, fazer uma provocação. Nós estamos vendo aí falar em função social e colocar a gasolina como centro da discussão. A gasolina tem um impacto na vida das pessoas? Tem. Ninguém pode negar que não tem, principalmente porque nós temos cidades com práticas de mobilidade urbana terríveis. A maioria das cidades brasileiras são medíocres em mobilidade urbana. Mas não seria mais justo, Clara, pensar-se em subsidiar o diesel, que tem um impacto direto no modal, que é o modal que prevalece no Brasil, que é via terrestre, que são os caminhões que fazem a maior parte dos transportes de produtos, de mercadorias agrícolas e das nossas commodities? É interessante isso, Paulo, porque é o seguinte, a gente não pode ser, na prática, não se pode ser absolutamente ideológico, a gente tem que ser pragmático. Obviamente, o ideal é você não ter nenhum tipo de isenção, nenhum tipo de subsídio para o petróleo, mas nós estamos no momento X, pós-Covid, guerra na Ucrânia, que nós chegamos num momento que não tem muita saída para essas questões. A gente devia ter feito, 3 anos para cá, 4 anos para cá, era reforma administrativa, reforma tributária, tudo isso atrairia dólares, atrairia investidores, e a gente não estaria passando, pelo menos não nesse nível, esse aperto que a gente está passando. Então, considerando que não teríamos como fugir de um subsídio, de uma isenção, de um benefício, eu gostei muito da sua ideia. Por que não focar no diesel, que afeta a vida de todo mundo? Quando você come, é o diesel, né? Porque ele transporta. A pessoa que anda de transporte público também é o diesel. De repente, focar no diesel e deixar a gasolina correr solta. Se tiver que chegar a R$20, que chegue. Talvez seja uma oportunidade para a gente mudar a nossa base energética de carros, né? Talvez trabalhar a questão da mobilidade urbana, que a gente nunca pensa nela. Quem sabe? Seria uma oportunidade a gente valorizar mais o transporte público, ou valorizar, ou trazer investidores de carros elétricos, ou investidores de etanol. Me parece uma oportunidade. Você sabe, né, Paulo? Toda crise vem acompanhada de uma oportunidade. Talvez seja uma oportunidade da gente mudar a nossa base energética. De novo, gente, para quem chegou agora, estou falando somente de gasolina, quem tem carro particular. O diesel, que é o transporte público, os alimentos, os caminhoneiros, esse a gente, de repente, deixaria acontecer de uma forma provisória essas isenções, pelo menos durante os efeitos da guerra. Pode ser interessante, viu, Paulo? Acho que gostei da sua ideia, acho que pode ser uma bela oportunidade para melhorar a mobilidade urbana no Brasil. Claro, nós estamos falando num prejuízo assim, numa despesa dos cofres públicos em subsídios, que até agora o que foi concedido, que foi isenção para diesel, gás de cozinha, o governo também incluiu agora a gasolina de aviação, o Congresso, e o governo fala agora numa redução do frete marítimo com subsídio de R$4 milhões. Nós estamos falando aí da ordem de 20, 25 milhões de reais que terão impacto nas contas públicas. Mas mais do que isso, quando você fala em função social de uma empresa, estou em cima do que disse o senador Rodrigo Pacheco, você está dizendo em reduzir lucros da mesma empresa. Só que quando você fala em reduzir lucros da mesma empresa, você tem que lembrar que tem ADR na Petrobras, na Bolsa de Londres, na Bolsa de Nova York, nos mercados externos do mundo. Esse impacto não é danoso para a empresa como um todo, meu caro amigo? A história não deixa mentir, né, Paulo? Eventualmente, a gente fica preocupado com hoje, com agora,
mas depois a gente tem as consequências. Quando a Dilma congelou os preços dos combustíveis, eu posso estar invertendo os números, mas, salvo engano, nós tivemos aí 40 bilhões de prejuízo para a Petrobras e 100 bilhões em dívida, ou é o contrário. Tá? E quem pagou isso aí? Nós. Então, fica parecendo que é um negócio legal, um negócio que vai salvar a economia. Não é, não. Nós só estamos empurrando o sofrimento e de uma forma universalizada. Todo mundo vai pagar por isso. Eu, honestamente, Paulo, eu não quero achar que eu tenho a resposta de tudo, mas eu tenho o caminho a médio prazo e longo. É o seguinte, privatiza essa Petrobras, privatiza ela em várias partes, porque a gente precisa de concorrência. Inclusive, sobre isso, rolou um fake news aí recentemente, porque a refinaria da Bahia está 27% mais cara que a Petrobras. Fake news. Está 6% na gasolina e 2% no óleo diesel. Tá? Isso porque acompanhou o preço e ela não tem concorrência ali próximo a ela. Então é o seguinte, privatizar de forma retalhada para que as empresas briguem entre elas, briguem bastante. A gente quer briga, a gente quer concorrência, é isso que é o bom. E o Brasil consiga atrair investidores, seja um investidor de etanol, seja um investidor de qualquer coisa que traz dólar para cá, e a gente não vai sentir tanto, porque grande parte do que está pesando aí sobre combustível, Paulo, é o dólar. É o dólar. Aí você vai falar assim, então você está isentando o governo federal disso. Não, é culpa dele também, o dólar está caro assim. Porque o dólar caro significa que não há estabilidade no país. A gente só tem que lembrar que se a gente tivesse com o dólar a 2,50, 3, igual foi durante muito tempo, nossa situação era outra, viu, em relação a essa gasolina. Agora, você tem que lembrar que para o exportador, e nós temos uma base de exportadores no país, para o exportador o dólar barato não é interessante, não. O exportador fica muito interessado com a valorização do dólar. Você sabe, né, Paulo, que eu tenho muito interesse no agro. Eu não sou um homem do campo como você, mas eu tenho muito interesse sobre o agro, já estudei bastante. E me parece que um número mágico, entre aspas, que atenderia gregos e troianos, ou seja, agradaria o agro, obviamente não é o ideal, agradaria commodities também, mas, por outro lado, deixaria o consumidor ter acesso a importados e até preços menores, porque quando a gente tem importado tem concorrência, seria algo na base de 3,50. Então, vamos pensar nisso, não precisa ser 1 para 1, como já foi em 94, 95, quem sabe 3,50, chegando no máximo a 4. O que não dá esses R$5 aí que a gente tem hoje, né? O Clareia, eu pesquisei aqui a respeito dos preços dos combustíveis da refinaria da Petrobras que foi vendida na Bahia. Você falou em 6% da gasolina e 2% do diesel, né? Foi essa informação que você trouxe, não foi? Lógico que eu arredondei, né? Eu sei, mas é aproximadamente isso. E eu conversei com um especialista, com um economista que tem como função a observação dos mercados e do mercado de refinarias e combustíveis, e ele me fez uma observação que tem que se levar em consideração que os volumes vendidos por essa refinaria são menores que os volumes vendidos pelas outras refinarias que hoje estão na mão da Petrobras. Por conta de menor volume e porque uma refinaria que é autônoma ao monopólio da Petrobras fica muito mais sujeita às práticas de preços do mercado externo. Então, veja bem, para você ter uma ideia, a Petrobras ficou 57 dias sem reajustar o combustível, numa medida que o seu presidente tomou por solicitação do governo federal. Essa refinaria da Bahia não pode fazer a mesma coisa. Então, vamos entender um pouco essa diferença de preços e quando a gente mentir, porque a fake news é uma mentira, a gente mentir pelo menos pesquisando, né? Para poder dar uma resposta depois. E isso foi importante você trazer esse complemento, Paulo, porque realmente, eu até estava conversando com um colega ontem sobre isso. Se você pegasse no dia 1, ou seja, a refinaria da Baiana corrigiu os preços. No dia 1, realmente estava 27% a mais. Mas nesse período em que a Petrobras corrigiu, que você fala em 57 dias, eu não sei exatamente quantos, você vai ver que os valores estão muito próximos ou iguais atualmente, né? Praticamente 2%. Então, faz todo sentido o que você disse, ela precisa reajustar mais rápido. Agora, tudo isso é o quê? Falta de concorrência, a gente precisa de concorrência, gente. Não adianta querer manter Petrobras. Nesse ponto,
O único pré-candidato que eu vejo aí, aliás, tem dois que eu vejo saindo na frente falando em privatizar, foi o Dória e o Dávila, né, do Novo, e o Dória do PSDB. São os únicos que eu ouvi falar em privatizar a Petrobras. Eu fico assim, gente, não aprendemos até hoje. Nós vamos ficar dependendo de Petrobras até hoje? Não é possível. Passou tanto tempo. Nós temos a tecnologia do etanol. Até o Bill Gates reconhece a tecnologia do etanol para veículos aqui no Brasil e a gente não aproveita. Pelo contrário, a gente afastou investidores no governo Dilma. Por quê? Por benesses ao petróleo. É muito triste isso, Paulo, porque nós estamos discutindo aqui varejinho. O que nós vamos fazer agora? Ninguém pensa a médio e longo prazo. Isso é revoltante. Mas é a questão que eu levantei com o Rodrigo outro dia aqui, quando estava o Rodrigo e o Luiz Fernando, porque a gente fica nessas histórias de pensar conjunturalmente e esquece como é que se pensa estruturalmente. A nossa discussão tem que ser estrutural. A discussão do Brasil hoje é de estrutura do país. Estrutura econômica, estrutura social. Mas nós temos que definir a nossa vocação de maneira estrutural. Porque senão nós vamos ver 30, 40, 50 governos para frente tapando o sol com a peneira, como você mesmo acabou de dizer. Tomadas decisões no governo Dilma que corremos o risco de serem repetidas agora. Porque o presidente Bolsonaro entrou agora de vez nessa conversa dos combustíveis. Alguns analistas em Brasília dizem que Bolsonaro está jogando gasolina na fogueira, quando ele se mostra favorável à redução dos tributos também sobre a gasolina. E disse até que pode passar por cima do que pensa a equipe econômica, que é contrária, porque sabe que, 2 pontos, você não consegue conceder tributos, isenções, redução de tributos para um produto e depois voltar com a situação anterior. Tem uma fala que eu ouvi de um economista que diz assim: Paulo, conceder isenção é fácil, retornar para a prática anterior é uma dor. Como é que você pensa isso? É viável redução de imposto, redução de tributo para a gasolina interferindo no preço? Como é que você já falou até um pouco sobre isso e nós falamos sobre a redução dos tributos do diesel. Mas não é uma medida eleitoreira? Não lhe parece uma medida rasa, só eleitoreira? Eu não vou falar que é só eleitoreira, Paulo, porque assim, a gente vê poucos pré-candidatos ou parlamentares criticando essa medida. Muito pelo contrário. Hoje, você se posicionar contra subsídios e isenções de gasolina e de diesel é você pedir para ser cancelado. Essa é a verdade. Então, eu estou sendo cancelado aqui nesse momento, tenho certeza. E você também, pelo que me parece, Paulo. Porque as pessoas querem que a gente fale, olha, a gente quer gasolina barata, e o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma mágica. A gente vai fazer um benefício, a gente vai dar um subsídio. Você que vai pagar, mas você não vai saber, não. Se a gente não aumentar impostos para você, nós vamos imprimir dinheiro. Se a gente não imprimir dinheiro, nós vamos arrumar dívida pública, que vai pesar depois. Então, hoje, todo mundo é a favor desse subsídio, dessa isenção. É raro ver alguém que não seja. Isso é muito triste, Paulo. Eu fico triste de ver o presidente Bolsonaro falando que pode passar por cima da equipe econômica, porque grande parte dos seus eleitores, acredito, votou nele pensando na responsabilidade fiscal, que é algo que não existiu no governo antes do Temer, né? Pelo menos durante o governo PT. É algo que não existiu em Minas Gerais e está existindo no governo Zema. Responsabilidade fiscal. Isso tem que estar acima de qualquer ideologia. Não sei se sua ideologia que nós acompanhamos aqui é esquerda, direita, centro, ou não gosta de política. Põe isso na sua cabeça. Responsabilidade fiscal é o mínimo, porque é respeito com o seu dinheiro. Então, quando o presidente fala que pode passar até por cima da área econômica, nossa, isso é uma grande tristeza. É uma grande tristeza mesmo. E o pior, o outro candidato lá, que também está bem colocado nas pesquisas, já fez isso no passado e me parece que faria de novo. Então, difícil, né, Paulo? A gente fica numa situação assim que você não sabe bem o que você pensa. E mais, sou a favor de redução de imposto sempre. Mas vocês acham mesmo que vai resolver o problema, reduzir imposto de gasolina? Não é não, gente. O problema é muito maior. O problema tem a ver com mercado, escassez de produto, tem a ver com dólar, escassez de investimentos aqui. A coisa é muito maior, o problema é muito maior, eu sinto dizer. Olha, o ministro Paulo Guedes tem falado, e as pessoas que acompanham o que diz o ministro Paulo Guedes, ele disse outro dia em lives do mercado financeiro, ele tem falado que acredita que o melhor caminho seria a concessão de subsídios, como nós falamos agora para o diesel, e voltados para populações específicas.
conceder subsídios, por exemplo, no diesel para os caminhoneiros, para os que são transportadores, para o transporte público. Na gasolina, para quem é motorista de aplicativo, para quem é motorista de táxi, para quem é vendedor e precisa do seu carro para fazer o serviço. O presidente Bolsonaro, por conta da pressão que vem sofrendo dos seus aliados políticos, lembre-se que agora o presidente Bolsonaro está no mesmo partido de Valdemar da Costa Neto e que tem como seu primeiro-ministro, entre aspas, Ciro Nogueira. Nós sabemos a origem do pensamento de Valdemar da Costa Neto e de Ciro Nogueira, que no governo do Partido dos Trabalhadores eram aliados de primeira hora. Ou vocês esqueceram disso? Ou será que o Brasil esqueceu disso? Se Bolsonaro decidir passar por cima da equipe econômica, Guedes resiste, Claré, na sua opinião? Eu vejo muita gente criticando Paulo Guedes e fico muito triste quando vejo isso, porque ali você tem um grande economista, um liberal da escola de Chicago, de respeito, mas que está ali lutando contra a própria política fortemente, está ali tentando defender o seu histórico, o seu currículo. Não há dúvidas de que todas as suas aparições são muito razoáveis no bom sentido, eles são pragmáticas. Pode não agradar gregos e troianos, mas elas são pragmáticas. Eu ouvi uma entrevista dele dizendo que ele seguraria até o último dia para tentar ajudar o Brasil. Honestamente, eu acho que ele não cai, não. Ele não cai porque ele sente que tem uma missão. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas criticando o Paulo Guedes, porque acaba misturando, sabe, Paulo? Acaba misturando a parte da política do governo com o Paulo Guedes, que vem tentando ajudar. A gente pode não concordar com tudo que ele fala, né? A gente pode não concordar com tudo, mas ele é muito bem intencionado e tem embasamento. Tem coisas, Paulo, que eu não concordo com você, e eu sei que você está bem intencionado. Não é porque você está errado ou está certo. São posições. Existem posições dele que eu, pelo menos, discordo. Mas se você pegar o conjunto da obra, eu penso que ele é um grande liberal que tem tentado contribuir para o Brasil e tem ajudado também, tá? Existe uma contra-propaganda, mas existem belos feitos também nesse governo. Tomara que ele não caia, porque se ele cair e ficar totalmente na mão da política, da área política, aí desiste, Paulo. Bom, eu vou te interromper aqui, porque eu cometi um equívoco no início do programa. Hoje está conosco no estúdio, já nos acompanhando desde o início, e eu, nessa correria de abrir o programa, me esqueci. O nosso produtor, o jornalista Vitor Duarte. Vitor, boa noite, prazer falar com você. Boa noite, Paulo, boa noite, Claré, todos os ouvintes, teleweb ouvintes do 98 Talks, né? Não foi problema nenhum não, viu? Já tô aqui só para fazer a ponte mesmo com os nossos ouvintes. Mande sua mensagem, então, pro WhatsApp, claro, 993169898. Pode entrar em contato com a gente também pelo Twitter, @rede98oficial. Eu tô aqui também no chat da felicidade, né, no 98live.com.br. Só mandar sua mensagem, sua participação. E olha só, Paulo, tô aqui com a mensagem do Renato. Ele fala o seguinte: aumento da gasolina, que dá para entender pelo fato do dólar e outras coisas, mas o etanol produzido no Brasil, pagar mais de R$5 em 1 litro, chega a ser um crime. Tem mais uma também. O Fabiano... Não, só um minutinho aqui. O Alisson de Contagem. Boa noite, amigos. Paulo, o que não dá para entender é que se o preço dos combustíveis são dolarizados no mundo todo, porque na Argentina, com uma inflação altíssima, o mesmo combustível brasileiro é vendido em média por R$3,50. O Alisson de Contagem fazendo essa pergunta para vocês aí, Paulo. Claré, vai com você que eu tenho a resposta da Argentina daqui a pouquinho. Ótimo, então eu vou abordar a primeira, que é do etanol, que eu acho uma excelente oportunidade para falar sobre isso e para esclarecer. O que acontece, Renato, você que nos mandou essa dúvida aí? O governo Dilma, o governo Lula começou falando sobre etanol. O Brasil vai ser a Arábia Saudita, né? Só que vai ser o etanol. Começou muito bem. Quando veio o pré-sal, ele acabou com essa ideia, e a Dilma, então, para controlar a gasolina, congelou o preço, deu isenções, benefícios. O que aconteceu? Fechou centenas de usinas de álcool. Então, o investimento em etanol reduziu muito no Brasil, mas muito mesmo. Hoje a gente tem 2 tipos de etanol: aquele que vai junto com a gasolina, tem a porcentagem da gasolina que é etanol, e tem aquele etanol puro mesmo, que você coloca no carro. Então já existe uma demanda fixa, cativa, que é aquela junto da gasolina. Então já existe essa demanda. E aí você tem a demanda variável, que é a outra que é pura. Pense bem, durante anos,
esses produtores, investidores de álcool, eles fugiram do Brasil, porque o governo PT trouxe benefício demais para o petróleo de forma que não valia a pena para eles. Então ficaram poucos, gente, entendam poucos, tá? Não estou falando que é 1 ou 2, não. Reduziu muito, muito mesmo. O que acontece? No momento que eles têm a demanda igual agora, eles colocam preço de mercado. Não é maldade deles. Eles estão colocando preço de mercado. O mercado está pagando R$5, então ele vai colocar R$5. O mercado paga 6, vai pagar 6. Se ele tivesse aquela grande concorrência, ou seja, se a gente tivesse valorizado o etanol nos últimos anos, aí ia estar baixinho, porque ia ter muita gente aqui investindo em etanol e ia ter grande concorrência. Essa é a razão do etanol alto. Bom, vamos lá. Ele, na pergunta, ele já dá a resposta. Como é que é o nome dele, Vitor? Do rapaz que falou sobre a economia argentina e o preço de R$3,50. Como é que é o nome desse nosso teleweb ouvinte aí? O Alisson de Contagem, acompanhando o 98 Talks. Ô, Alisson, obrigado aí pela companhia luxuosa que você nos dá. Mas vamos lá. Na sua pergunta, você já dá a resposta. Uma economia quebrada, como a economia da Argentina, é baseada em subsídios e controle de preço. Então, você já deu a resposta na sua pergunta. A economia argentina vai de mal a pior porque os governos argentinos, com exceção de um espaço muito curto de tempo, de um mandato só, os governos argentinos insistiram no subsídio e no controle de preços, como fizeram governos no Brasil anteriormente. A gasolina lá, eu fui pesquisar porque você falou R$3,50 e a minha dúvida era o preço do litro de combustível de gasolina na Argentina. É R$4,50 o valor do litro da gasolina na Argentina. Metade do preço praticado no Brasil, um pouco mais do que a metade do preço praticado no Brasil, subsidiado pelo governo argentino. Por isso que a economia argentina é quebrada, porque ela é repleta de subsídios, de benesses, de congelamentos de preço. E essa fórmula usada pela Argentina foi a mesma fórmula utilizada pelo Brasil durante muito tempo. Foi a fórmula que é o me engana que eu gosto. Você mente para o cara que vai abastecer no posto de combustível que a gasolina está mais barata. A hora que a conta chega, ele se arrepende de ter achado que a gasolina estava mais barata, porque a conta não chega para o acionista da Petrobras. Essa é outra balela que está sendo contada nesse mercado. Ah, não, mas se subsidiar, o problema é do acionista que vai perder dinheiro. O maior acionista quem é? O povo brasileiro. É o governo. O governo somos nós. Eles são prepostos. Então, essa lógica tem que ser entendida dessa forma. Sua pergunta já traz a resposta. Numa economia quebrada, se controla preços. Quando se controla preços, chega-se aonde a gente está. Claré, nós estamos vendo pelo mundo um aumento de todos os preços. O preço dos combustíveis nos chama atenção porque agora, nesse momento, particularmente com a guerra da Ucrânia, com as decisões do governo americano, que parece ser seguida por uma boa parte dos governos da Europa, de não importar o petróleo russo, lembrando que a Rússia é a terceira maior produtora de petróleo do mundo. Quando você não importa petróleo da terceira maior produtora de petróleo do mundo, você está deixando de comprar com quem produz muito. Você vai diminuir a oferta. Se você juntar 5, 6 players, agora tem aí a conversa dentro do Ministério das Minas e Energia, que o governo americano pediu para o Brasil investir um pouco mais na prospecção de petróleo para tirar mais barris. A Venezuela, que era o grande inimigo, pode até ter fim aos embargos, porque vai poder ceder petróleo para os Estados Unidos e para o resto do mundo. Você não acha, por exemplo, que essa tendência de alta, com essas medidas paliativas emergenciais, quer elas políticas, quer elas econômicas, quer elas geopolíticas, elas vão impactar numa bomba atômica armada que vai explodir lá na frente? Pois é. Eu acho o seguinte, vivemos uma pandemia aí 2 anos. Fomos forçados a boas mudanças. Vou dar um exemplo aqui, dentro da advocacia. Quem nunca foi numa audiência? Não precisa ser advogado para isso não. Uma audiência de juizado especial contra a companhia aérea,
ou contra o seu empregador, ou contra o seu empregado, enfim. Quem nunca foi? Você tinha que ir lá, às vezes ficar 1 hora, 2 horas esperando naquela sala. Agora é tudo online. Esse é um exemplo. Reuniões, às vezes você tinha que viajar, bate e volta, lá no São Paulo, Rio de Janeiro, cansado, hoje você faz online. São oportunidades que surgiram numa crise. Nós não estamos usando a oportunidade que está surgindo, Paulo. Nós vamos continuar com esse reme-reme aqui de gasolina, de subsídio, quando a gente podia começar a conversar, começar a falar de carro elétrico, de etanol, mas não, nós vamos continuar nessa aqui. Sobre a bomba que vai estourar econômica, sem sombra de dúvida, Paulo, parece que o Putin lá também nada assusta o homem. O homem vai sofrer sanção de cá, sanção de lá, e, ontem a gente ainda vai falar sobre isso. Teve até foi chamado para um duelo, né? A gente vai falar ainda sobre isso aqui no programa. Escolha suas armas, Putin. Isso, o Elon Musk chamou ele para um duelo, nós vamos falar disso. Então, assim, é uma situação muito complicada, Paulo. A gente está numa dúvida aqui, não sabe exatamente o que acontece, e a tendência é piorar, sem sombra de dúvida. A tendência é piorar, ainda mais com a Rússia cortando o gás lá para a Europa, né? Eu estou preocupado, viu, Paulo? Eu acho que a gente pode se preocupar, sim. O que a gente vê, e agora as notícias chegam, é que existe agora dentro da Rússia uma resistência a Putin. Todos nós sabemos que perder uma guerra, abandonar uma guerra, custa caro a líderes políticos soviéticos. A história diz isso. Todo líder político que foi derrotado numa guerra teve problemas internos e acabou perdendo o poder na Rússia. Você acha que Putin banca essa briga? E aí, até para fazer um link com a análise anterior que você fez e pedir para você ser rapidinho, que daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo do break político, você acha que Putin banca essa briga até o fim ou ele não vai resistir? Tá pesado demais. Se até agora ele não desistiu, será que ele vai desistir? Eu acho que vai ter chegar. Você vê que as empresas estão boicotando a Rússia, estão saindo de lá. Já está o consumidor, né, o cidadão russo está ficando indignado. Está ficando absolutamente indignado. Até esses dias disse, né? Ele atacou uma maternidade na Ucrânia. Quer dizer, como que o cidadão russo tolera isso? Por pior que seja a briga, por mais que eles odeiem a Ucrânia, enfim, isso é um absurdo. Agora, sobre essas sanções, Paulo, vai ter que chegar num ponto aí que vai ter que desistir. Eu não sei qual é esse ponto, eu não sei, mas tem que atingi-lo diretamente, porque até agora a sanção está atingindo só o povo. Quanto mais pobre, mais atingido. Parece até o Brasil, né? Hoje teve até mansão de oligarca russo invadida na Inglaterra, você viu, né? Manifestantes invadiram a mansão de um oligarca russo. E os negócios dos oligarcas russos estão aí sofrendo boicotes. Até o futebol está sendo atingido, com o Abramovich, lá do Chelsea, abandonando o clube e largando os negócios para trás sem nenhuma discussão. Claro, a gente volta daqui a pouquinho com 2 temas. O primeiro deles, nós vamos falar um pouquinho sobre a greve da segurança pública. E eu já te adianto que eu quero ouvir sua opinião sobre disfunção de poderes para a gente entender um pouco mais esse equilíbrio. E depois falar deste saque à sua pistola, Putin, que Elon Musk dirigiu ao líder Vladimir Putin, presidente da Rússia. A gente vai falar um pouquinho sobre esse duelo. Agora são 19h35. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Vem aí a propaganda de partidos políticos, gratuita e obrigatória, e a gente volta depois com a sequência do Talks, tanto na 98 quanto na Rede Mais HD. Estamos apresentando 98 Talks. Acesse dominiobitcoin.com.br e aprenda de uma vez tudo sobre o universo do Bitcoin e ativos digitais. A Bybank se uniu à FK Partners, a melhor escola de educação financeira do país, e criou o curso definitivo, que ensina de forma fácil e completa o universo de blockchain, criptoativos, tokenização e muito mais. Invista 15 horas em nosso curso online e abra sua cabeça para a nova economia. Acesse agora dominiobitcoin.com.br e garanta sua inscrição com desconto. Jornal da Record. Hoje, 7:55 da noite. De volta, 98 Talks.
De volta com 98 Talks, depois da propaganda dos partidos políticos, tanto na Rede 98 quanto na Rede Mais HD. Clara, eu até queria que você me auxiliasse, desculpe se te pego de surpresa, mas há um trecho da Constituição que fala sobre equilíbrio de poderes, não é? Eu não me lembro agora qual é esse trecho da Constituição que remete ao equilíbrio de poderes, mas existe isso preconizado em Constituição, né? Sem sombra de dúvidas, né? Os poderes, eles são independentes, né? E autônomos. Talvez seja isso que você esteja falando, né? E quando você fala independente e autônomo, significa que se sou independente e autônomo, eu devo respeitar a independência e a autonomia do outro poder ou não? Certamente, com certeza. Isso vai além da Constituição, né? Isso é a base do direito constitucional. O futuro da paralisação das forças de segurança pública será discutido amanhã na Assembleia Legislativa de Minas. O Legislativo Estadual vai realizar amanhã uma audiência pública debatendo o impasse em torno da recomposição salarial dos servidores. Essa conversa não é uma conversa entre Poder Executivo e servidores estaduais? Ou a Assembleia Legislativa participa dessa discussão para resolver impasses que são funções específicas do Executivo, como a recomposição salarial? Pois é, você falou tudo, Paulo. Os poderes, eles são autônomos, eles são independentes. Esse é um tema do Executivo. Me parece que o Executivo já chegou a um bom termo, né? Que atende essa corporação aí que merece ser valorizada, mas dentro de uma sustentabilidade, porque senão nós vamos cair no que existia no Pimentel, onde as pessoas, o servidor, não recebia 13º, não recebia salário em dia, não sabia quando iria receber. Tudo isso porque existiram medidas insustentáveis. Agora o governo, o Executivo vem, propõe ainda, né, uma recomposição, chama como quiser, aumento, recomposição, reajuste, enfim, uma recomposição viável, sustentável, onde ele vai conseguir cumprir, e ainda acontece esse tipo de situação, aí eu não sei, eu fico muito preocupado. Eu queria entender também se tem a ver com ser ano eleitoral, eu não sei, não dá para a gente falar, né? Mas sem sombra de dúvidas, esse é uma negociação que tem que acontecer entre servidor e executivo, e me parece até que já aconteceu, né? A Camila Dias, no segundo dia das manifestações, onde houve aí alguns excessos, né, praticados pelos manifestantes, a Camila levantou, e eu também tinha conversado com alguns representantes das forças de segurança, que estavam descontentes com a politização da discussão do reajuste dos servidores da segurança pública. Levar para a Assembleia não significa maior politização na discussão? Em ano eleitoral, colocar luz sobre uma discussão que tinha que ser feita com a calculadora na mão e não com o púlpito da Assembleia ao lado? Pois é, já foi feito, né? Com a calculadora na mão. O governador Romeu Zema já se posicionou, né, nas redes sociais, dizendo que vai agir dentro, né, da sustentabilidade, da responsabilidade fiscal, e é isso que a gente espera dele. É uma pena a gente ver uma situação dessa. A gente entende, né? É no legislativo onde existe a representatividade, onde existe a heterogeneidade, mas esse é um debate, assim, o legislativo, na verdade, tem que aprovar ou não a recomposição proposta, né? E quem vai dizer qual que é a recomposição sustentável é o executivo, que já falou, né? Então, realmente um tema, né, Paulo, que deixa a gente bem desanimado. Eu, pelo menos, fico bem desanimado quando eu vejo esse tipo de situação. Vitor, você que está aí agora acompanhando os nossos chats, o chat da felicidade, o 31 99316 9898, nosso WhatsApp, claro, 98, os nossos ouvintes passam a xingar as nossas mães ou a concordância com aquilo que a gente está falando? Olha só, Paulo, ainda sobre a questão da força de segurança, o pessoal ainda não falou nada não, viu? Mas você sabe, né, que é só falar de combustíveis que o pessoal, eles já ficam aqui querendo fazer a participação, né? Olha só uma pergunta, Paulo, já saindo um pouco desse assunto, né, voltando um pouco aí na questão dos combustíveis, estava para fazer essa pergunta que o Fabiano mandou. Ele pergunta o seguinte: por que não se investe em hidrogênio
ao invés de ficarmos dependendo apenas da gasolina. Portugal, por exemplo, tem postos de hidrogênio espalhados pelo país. Será que isso seria uma opção viável? O que vocês acham? Antônio Claré é uma pessoa que se dedica muito a entender as energias alternativas. Queria ouvir sua opinião, Claré. Não, excelente consideração dele sobre o hidrogênio. É importantíssimo. Eu entendo que num futuro de substituição de base energética, o hidrogênio tem seu espaço, mas o hidrogênio é caro, né? Ele é extremamente caro. Então, de todas as energias renováveis que a gente fala, ele certamente é dos mais caros, a produção do mesmo. Então, eu não sei se seria o caso agora. A gente tem a gente pode substituir pelo etanol, como eu já falei aqui várias vezes, pela energia elétrica, baterias, né, carros elétricos. Tem um tema que a gente tem que encarar, mas que hoje existe uma grande... As pessoas têm receio, né, têm preconceito, que é a energia nuclear. Gente, Paulo, você sabe quantos % da energia elétrica da França, lá do nosso amigo Emmanuel Macron, sabe quantos % vem da energia nuclear? Quanto? 70. Eu não sei. 70. 70% da energia consumida na França é de energia nuclear. Elétrica. Sim, 70% da energia elétrica. A nossa, mais ou menos 70% é hidrelétrica. Então, seria na França nuclear. Então, não há por que ter medo. Não há por que ter medo. Então, mas eu gostei da ideia dele, viu? O hidrogênio é legal, mas realmente ele ainda é caro. Agora, sobre a questão das... desculpa, Paulo, pode ir lá. Não, pode falar. Não, porque eu já ia voltar, um comentário aqui sobre a questão das forças de segurança. A Maressa Teles deu uma cutucadinha aqui, falou o seguinte: mesmo em ano eleitoral, os outros não propunham aumento para os professores. Esse argumento não me desce, segundo a Maressa Teles. Bom, peraí que o motivo, nós vamos falar já sobre isso. Eu acho interessante ela pontuar dessa forma, até porque eu tenho mais uma pergunta, mas é só para voltar um pouco na participação do ouvinte sobre matrizes energéticas para transporte. O Claré falou rapidamente na questão da mobilidade urbana. E nós temos agora, por exemplo, em Belo Horizonte, em algumas cidades do Brasil, mas em Belo Horizonte isso está agravado, uma discussão de concessionários e concessores do serviço de transporte coletivo. Não está na hora de pensar em mudar radicalmente esse modal transporte para um modal que seja atraente o suficiente para que a gente se transforme num país moderno, já que a máxima é país moderno não é aquele que tem todo mundo andando de carro, mas aquele que tem todo mundo andando de transporte coletivo? Não é chegada a hora de pensar nisso, Claré? É basicamente o que a gente conversou. Seria uma oportunidade se a gente focasse nas isenções. De novo, não é que eu defenda isenção nem benefício nenhum, mas se for para fazer, se a gente focasse no diesel, para que a gente não tivesse aumentos absurdos ou até falta de alimentos ou transporte público e deixasse comer solta a gasolina, chegasse a R$20 que chegasse, certamente seria uma oportunidade da gente mudar essa base. As pessoas começarem a usar menos carro, focar em outros formatos. É legal, é uma oportunidade, viu, Paulo? Ô, Vitor, só completa a pergunta, porque depois da pergunta dela eu tenho mais uma para fazer para o Claré. A pergunta ou a observação da nossa ouvinte, por favor. A Maressa Teles mandou assim, ó: mesmo em ano eleitoral, os outros não propunham aumento para professores. Esse argumento não me desce, segundo a Maressa Teles. O argumento de que aumento das forças de segurança vem em ano eleitoral e o dos professores Isso. também, eu confesso que eu não entendi. O aumento dos professores, ele vem corrigindo aí uma deficiência muito grave, que é o piso nacional salarial dos professores, né? Que a rede estadual está tentando aí equalizar, e por isso o aumento dos professores, que foi dado, e aí ela tem razão, em ano eleitoral, né? Aí não tem a menor dúvida, foi dado em ano eleitoral. O que a gente está dizendo aqui é que a questão, o debate, está sendo levado para o palco eleitoral. Gostaria até que ela completasse a informação e se isso que nós estamos falando aqui vai ao encontro daquilo que ela está dizendo. Se a informação dela vai ao encontro do nosso entendimento. Eu entendi que ela está especificando o aumento dos professores como se também tivesse sido dado em ano eleitoral. E é isso que eu quero entender para poder completar. Mas, Claré, quando entra a Assembleia e há a participação, entre aspas, política e politizada da greve da segurança pública, será que isso facilita, vai ajudar uma definição, fim da paralisação? A minha humilde opinião
é que isso não facilita nada, muito pelo contrário. Isso ajuda apenas alguns poucos que buscam uma representatividade entre aqueles que estão buscando alguma questão, né? Alguma recomposição, coisa parecida. De novo, gente, Paulo Leite foi muito feliz ao falar sobre a autonomia dos poderes. Vamos lá. A Assembleia é que nos representa. É ali que tem nossa representatividade. São 77 pessoas que representam os mineiros. Mas eles vão aprovar ou não uma eventual recomposição proposta pelo Executivo, mas no limite enviado pelo Executivo. É o Executivo quem sabe, pegando a calculadora, o que pode dar, o que não pode dar. É ele quem paga as contas. Então é um debate que não adianta muito. Se esse debate for para propor algo maior do que o Executivo apresentou, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum porque o Executivo não tem condições de pagar. Se ele fizer isso, se fizer essa graça, esse populismo que é ano eleitoral, vai acabar apenas trazendo uma insustentabilidade. Então, nesse ponto, temos que parabenizar o governador Romeu Zema, governo Zema, né, que está se mostrando um governo muito responsável do ponto de vista fiscal. 19h46, horário oficial de Brasília e aqui no Talks também. Vitor Duarte, mais alguma questão levantada pelos ouvintes, dentro do que nós já abordamos até agora, porque eu quero falar de alguém que está dizendo saque sua arma. E eu quero saber se eu posso já começar a trazer esse duelo, que é um duelo proposto pelas redes sociais, mas será talvez um duelo épico, não é não? Alguma complementação aí, Vitor? Não, Paulo, agora podemos seguir para o próximo assunto. Só trazer a mensagem do Alisson de Contagem aqui, que ele que fez aquela pergunta sobre a Argentina, né? Ele falou que ficou esclarecida a resposta e por isso que ele é fã do programa e elogiou você aí, Paulo Leite. Opa, grande abraço, Alisson, obrigado. Eu acho, sabe o que é? Eu tenho gostado cada vez mais do surgimento de pessoas que têm opinião, que provocam o ponto e o contraponto. O Brasil precisa aprender a fazer o ponto e o contraponto. É gostoso quando a gente faz ponto e contraponto. É muito interessante. Mesmo que a minha resposta não tivesse prevalecido a ele, o ponto e o contraponto nos enriqueceu. Mas, meu caro Antônio Claré Júnior, você que tem uma pistola 22 que foi herdada de seu bisavô e que está guardada naquele baú de heranças da família, você está apto a desafiar o presidente Vladimir Putin para um duelo? Pois é. Eu não estaria, mas quem sou eu perto de Elon Musk, né? O Elon Musk é o cara, é só isso, ele é simplesmente o cara. A questão né, Paulo Leite, vale a pena ficar cutucando a onça com a vara curta? Será que chega em algum lugar? Será que soma algo? Eu sou um fã do Elon Musk. Sou um fã dele. Inclusive, ele levou a internet via satélite lá para a Ucrânia, está trabalhando para levar para a Amazônia toda a internet. No caso da Ucrânia, obviamente, sem custo. No caso da Amazônia, por óbvio, é um negócio, é um business, né? Mas aí eu me pergunto, será que soma o cara ficar cutucando assim? Eu não sei, eu tenho dúvidas mesmo. E você? Olha, 47 mil compartilhamentos no Twitter de Elon Musk. O bilionário Elon Musk escreveu: desafio Vladimir Putin para um combate individual. A aposta é a Ucrânia. E, em alguns momentos da sua mensagem, ele usou o alfabeto russo. Eu acho que é o seguinte, primeiro vou dar minha opinião, eu queria saber o que pensa o Claré a respeito disso. Nós vivemos um momento em que nós temos que pensar numa oportunidade de estender os ânimos. Nós precisamos acalmar esse cenário que aí está, porque, de um lado, nós temos um império que está sendo questionado na sua absoluta relevância econômica, na sua absoluta relevância bélica, que preponderou a política nos últimos anos. A força americana nos últimos anos, ela se espalhou pelo mundo porque era a primeira economia do mundo e o maior potencial bélico do mundo. Com esses dois argumentos, não tem ninguém que na mesa me provoque. Concorda comigo, Clara? Sim. Agora, pensando um pouco mais, você desafia alguém que tem essa vocação para o absolutismo contra alguém que é doido. Isso não vai dar caca lá na frente, não?
Eu honestamente não sei. Não sei se o Putin também fica ouvindo esse tipo de coisa, né? Eu acho que se as sanções tão fortes não estão cutucando ele, não estão deixando ele doido, quer dizer, ele já é doido, mas não estão deixando ele apelando, entre aspas, se bem que ele já apelou, também não sei. Se não deixou ele completamente maluco, mais do que ele já é, não sei se uma zoação vai deixar, não. Eu tenho para mim que um negócio tão infantil, com todo respeito ao Elon Musk, que eu não acho que o Putin vai se neurar ou fazer qualquer coisa por conta disso, não. Acho que é mais a diversão do negócio. A diversão de alguém xingar alguém grande, né? Alguém com muito dinheiro, alguém que tem um poder não só financeiro, mas um poder de influência, de ter dado uma mexidinha nele ali, mostrar que nem todo mundo concorda com ele. Eu acho que é mais nessa linha. Apesar de que ele tem recebido aí pressão de muitos outros líderes. A China agora começa a ver com muita determinação a possibilidade de entrar em uma mediação específica. Porque até agora a China foi dúbia, né? A China acendeu. A revolta que existe, né, Paulo, para mim, pelo menos, eu gosto muito de pensar no cidadão médio. Né? A revolta é que o cidadão médio russo está se dando mal, né? A verdade é essa. Ele está perdendo produtos que ele gostava, ele está ficando isolado. Quando você isola um país, você diminui muito a qualidade de vida do cidadão. O Putin mesmo está lá, o bobear está comendo McDonald's. Se o bobear, ele está com a vida normal dele. Então, me preocupa muito a vida do cidadão médio russo. Em algum momento, as pessoas têm que se revoltar contra esse Putin, porque a vida dele está piorando muito. Lembrar que Putin anunciou a semana passada a possibilidade da nacionalização das empresas que abandonarem a Rússia. Ele acenou com essa possibilidade. E nacionalizando muda a história. E eles fazem muito isso aqui na América do Sul, e tem pré-candidato aí que vai lá, abraça, tira foto, e todo mundo está agindo como se nada tivesse acontecido. Nacionalizar é realmente o reverso da moeda. Tá? As ditaduras adoram fazer esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Meu caro Antônio Claré Júnior, muito obrigado por ter participado conosco desse 98 Talks. Uma ótima noite para você. Nós estamos chegando aqui ao final do 98 Talks. Sempre no oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene, desinfecção para sua empresa. É só você acessar distribuirhigiene.com.br, distribuirhigiene.com.br. Está na Rede 98? Você vai ficar com a Arena. Você vai ficar com Everton Guimarães, Léo Gomide e Vinícius Grisse. Quem está na Rede Mais, Record TV, vai ficar com o Jornal da Record. Até amanhã, 19h, aqui no Talks. Termina aqui 98 Talks.